Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Pessoal, a história de hoje é aqui no Sítio Varejão. Sítio Varejão, a história de seu Antônio. Foi seu Eduardo que passou essa história pra gente, neto de seu Antônio. Pessoal, aqui tem uma serra chamada Serra do Pico. Era habitada pelos índios Cariri, que até hoje eles ainda escutam a batida do tambor. Batida do tambor essa, pessoal, que era naqueles dias comemorativa dos índios, né? E até hoje eles escutam a pancada do tambor. Pessoal, eu estou aqui próximo a esse Aveloz, que aconteceu uma coisa muito sinistra nesse local, com seu Antônio. Foi seu Eduardo que passou pra gente, neto de seu Antônio. Agora eu conto essas histórias de alguém que passou para mim, que aconteceu com alguém. E nesse local aconteceu com o seu Antônio. Eu vou virar a câmera aqui. Pessoal, quem gostar desses conteúdos, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos. Valeu. Vamos ao vídeo, pessoal. Seu Eduardo, muito obrigado pela história. Muito obrigado, agradeço de coração. Ter nos passado essa história. Essas histórias de seu Antônio, do seu avô, pra gente, pra mim contar pro mundo. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir. Eita, pessoal, veja bem as histórias de seu Antônio. Que ele caçava muito nesse local e nunca tinha visto nada. E a primeira vez que viu, foi de arrepiar. Ele pensava que era até uma onça. Pela primeira vez. Ele vinha de casa, que a casa dele é muito longe daqui. Era, né, a casa dele, era uma casinha de taipa, muito longe daqui. E ele vinha caçando aqui, nesse local aqui. E quando ele passou na Serra do Pico, no pé da serra, ele escutou a batida do tambor, que era dos índios Cariri, que habitava lá. Ele já acostumado com aquela pancada do tambor que eles escutavam, e até hoje escuta, viu? Pessoal que anda por lá, que vive lá, vez em quando ele escuta a batida do tambor. Continuando a história. E ele veio, passou na Serra do Pico, veio, quando chegou por ali assim, ele já vinha com 2 tatus no bisaco. Ele sentou por ali assim, fez um cigarro, né? Aquele cigarro grosso, o pacaia, feito de fumo preto, embrulhado na palha do milho. Ele sentado de lá fumando e olhando para cá, ele vê uma coisa saindo de dentro desse Aveloz e ficou aqui nesse local olhando para ele. Por aqui assim, pessoal. Olhando para ele. Depois essa coisa entrou dentro do Aveloz e sumiu. Ele ficou pensando, meu Deus, será que isso é a onça? Porque aqui, esse local aqui tem muita onça, viu, pessoal? Muita onça mesmo. Ele ficou pensando, será que é a onça? E os cachorros, no meio do mundo, não estavam perto dele, estavam caçando o cachorro. Aí os cachorros latem pra cá. E ele faz carreira para o local que tá os cachorros. Quando chega lá, bem aqui para baixo,
quando ele escutou os cachorros latindo, ele fez carreira para cá. Quando chegou aqui, pessoal, tinha um cachorro que estava todo machucado, todo arranhado, todo rasgado. Ele pegou o cachorro, botou nas costas, chamou o outro e foi embora para casa, pois ele não sabia o que tinha acontecido. E passou. Quando foi no outro dia, no dia de quinta-feira, ele sai de casa novamente para caçar. O cachorro dele já estava curado, já estava de boa. E ele sai de casa, passa no pé da Serra do Pico. E nesse dia ele não escutou a batida do tambor, passou direto. Ele disse, eu vou para lá, para o mesmo lugar, vou ver se eu pego alguma coisa. Pois já ia dar meia-noite e ele não tinha pegado nada ainda. E ele vem, pessoal. Veja só, que história sinistra, macabra. Quando o seu Antônio vem chegando desse local, por ali assim, ele escuta um redemoinho, a zoada. Aquele redemoinho muito forte, quebrando pau. E dentro do redemoinho, aquele gemido forte, aquele gemido terrorizante. Pessoal, ele ficou em pé e olhando pra cá e sentiu aquele cheiro de poeira. Aí ele disse, amor, ele pensando, o redemoinho eu sei que existe. Agora esse gemido eu nunca tinha escutado em toda a minha vida. E ele ficou olhando. Pessoal, aqui debaixo dessa veloz, ele escutou aquele gemido feio. Chega, estremeceu. Ele disse, isso não é a onça. O estufo da onça é muito diferente. E ele já ficou com medo, todo arrupiado. E ele disse, meu Deus, se eu escapar dessa, mais nunca eu caço aqui nesse local. Por aqui assim, pessoal. E sentou. Sentou por ali assim. E aquilo ali acalmou. Não viu mais nada. Ele fez um pacaia. Fumou. E os cachorros no meio do mundo, caçando. Saiu aquela coisa feia, com os olhos de fogo, debaixo dessa veloz. Saiu aquela coisa feia debaixo dessa veloz, com os olhos de fogo, olhando para ele. E essa coisa começou a rodear, saindo debaixo aqui, ó, e arrodeando ele, por onde ele estava. E ele deitou-se no chão e ficou quieto. Quieto, sem fazer nada. Pois ele não conseguia nem ficar em pé, as pernas tremendo. Aliás, ele todo se tremendo, de muito medo. Os cachorros dele chegam e ficam ao lado dele, e latindo, e olhando para essa coisa, e latindo muito, os cachorros todos arrupiados. Vocês sabem, quando o cachorro vê alguma coisa, ele se arrupia todinho. E os cachorros se deitaram, encostadinho a ele, e ficaram ali. Ficou o seu Antônio e os dois cachorros. E o seu Antônio pensando, eu só vou sair daqui quando o dia amanhecer. E essa coisa arrodeou ele. Entrou dentro dessa veloz de novo e desapareceu.
Dali, daquele local que ele estava, ele não saiu até o dia clarear. Ele só observando essa coisa. Era noite de lua e ficava melhor para ele ver. Mas ele disse que era uma coisa muito comprida, porque tinha certeza que não era a onça. Era uma coisa muito longa. E aí, passou muitos anos depois, ele sempre com saudade de caçar aqui, porque ele fazia boas caçadas nesse local. Com uns 2 anos, a 3 anos depois, ele inventa de vir caçar aqui de novo. Sai de casa com os 2 cachorros, passa no pé da serra, a Serra do Pico, escuta os tambores tocando. Ele já era acostumado de ver aquilo ali, como o pessoal de lá que caçava naquele canto, que até hoje ainda acontece isso, pessoal. O pessoal de lá escuta muito essa batida de tambor. Veja bem, passou lá escutando as batidas dos tambor e tirou direto para aqui, para esse local. Seu Eduardo, neto de seu Antônio, falou para a gente que seu Antônio, quando chegou aqui nesse local, ele escutou quebradas de pau, como se tivesse alguma coisa quebrando pau, assim, pessoal, ó. Agora era um atrás um do outro, teco, teco, quebrando direto. Ele disse, meu Deus, será que vai acontecer de novo? Tomara que não. Os cachorros latem aqui para baixo. Ele faz carreira para lá. Quando chega lá, no pé de uma pedra, tá os cachorros latindo para cima da pedra. E ele olha, não vê nada em cima da pedra. E os 2 cachorros arrodeando a pedra. Aqui para baixo, pessoal. Não vai dar para mim ir lá, não. E eles arrodeando aquela pedra. Arrodeando, arrodeando, arrodeando. Ele disse que desceu uma coisa de cima da pedra. E correu para o lado daqui. Para esse local aqui. E os cachorros correram atrás. Correram atrás dessa coisa. Ele disse que era uma coisa escura. Pois não dava para ver direito, porque a luz dele era um candeeiro. E tirou para cá. E ele veio andando devagarzinho. Meu Deus, será que será onça? O que será isso? E ele vem. Pessoal, quando ele chega, mais ou menos por aqui assim, acontece a mesma coisa. Aquele redemoinho, aquele cheiro de poeira, e a madeira se quebrando, os paus se quebrando. E o interessante é que ele disse que escutava os paus se quebrando e não via pau quebrado nenhum. Do jeito que está aqui. Normal. Pessoal, um dos cachorros correu para cima dessa coisa. Como se fosse para pegar essa coisa. Essa coisa pegou esse cachorro. Deu-lhe uma pisa, mas tão grande, tão grande. Meus amigos, o cachorro defecou. O cachorro se obrou todinho. O outro cachorro ficou de longe olhando e o cachorro gritando. São Antônio queria muito bem aos seus bichinhos. Pegou um pedaço de pau e correu para lá, para perto do cachorro.
Quando o seu Antônio chega perto do cachorro, vê o pobre do cachorro se revirando, e ele não via nada, só o cachorro se revirando e aquelas pancadas, aquela zoada, como se fosse uma galha de urtiga, alguma coisa desse jeito, desse tipo. Pessoal, o cachorro desmaia. Quando o cachorro desmaia, ele pega o cachorro, leva mais para frente um pouco, coloca ele lá, pega o seu cantilho, tira um pouco d'água, bota na boca do cachorro e de lá ele levanta, de lá da onde estava o cachorro, ele sai de lá e vem para aqui assim. Quando o seu Antônio chega aqui assim, perto da onde estava o outro cachorro, aqui assim, pessoal, ele falando que quando chega aqui nesse local aqui, ele vê aquele redemoinho fraco, não muito forte, como das outras vezes. Aqui assim, chegando aqui para perto desse veloz. E bem pertinho dele aparece aquela mulher com os cabelos muito longos, compridos. Aí ele vê, meu Deus, é a comadre Fulozinha. É ela. Aí ele ficou olhando assim, é agora que eu vou levar uma pizza também. Ele colocou a mão no bolso, tirou o fumo, colocou no chão, em cima de uma pedra, e saiu andando de costa, devagarinho. Saindo de costa, até ficar numa distância, mais ou menos, perto do cachorro. O cachorro tornou, melhorou, ele colocou o cachorro nos braços e foi embora. Mas nunca, seu Antônio faleceu e mais nunca ele veio nesse local. E ele teve a certeza que era a comadre Fulozinha mesmo. E foi aí que ele viu que a comadre Fulozinha estava revoltada com ele, porque ele gostava muito de caçar aqui. E aqui, como eu já falei, era muita caça em abundância, tatu, peba, né? E ele gostava muito de caçar aqui, nesse local. Seu Eduardo, muito obrigado pela história, muito obrigado, agradeço de coração ter nos passado essa história, essas histórias de seu Antônio, do seu avô, pra gente, pra mim contar pro mundo. Muito obrigado. Pessoal, até o próximo vídeo, se assim Deus nos permitir.